Olá, família. Obrigado por se juntarem a mim mais uma vez. Este é o pastor Jeremiah, do Ministério Internacional Ohana. Hoje estamos falando com vocês do belo país do Brasil, na América do Sul. Mais especificamente da praia, no estado do Piauí. O tempo aqui tá lindo. A água tá muito quente. Na verdade, é mais quente que a água do Havaí, o que me deixa um pouco com inveja. E as pessoas também são maravilhosas, muito acolhedoras. Eles sempre querem vir falar comigo e praticar o inglês deles, o que é uma bênção para mim. Claro, eu também preciso praticar meu português. Mas, felizmente, com as plataformas que temos hoje, conseguimos traduzir grande parte do nosso ministério e dos estudos bíblicos para o português, especificamente o português brasileiro. Hoje vamos falar sobre um milagre que Jesus fez, alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças, numa praia que provavelmente era parecida com esta, no Mar da Galileia, na cidade de Betsaida. Então, por favor, abram suas Bíblias em João, capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6. E hoje vamos ficar nos versículos de 1 a 15, olhando para esse milagre que Jesus realizou. Há algumas coisas que vamos observar hoje. Primeiramente, por que as pessoas seguem Jesus? Qual é o verdadeiro propósito de seguir Jesus? Quem está realmente no controle? E então eu quero fazer a pergunta: o que está nas suas mãos? O que está nas suas mãos? Então vamos orar e depois mergulhar no Evangelho de João, versículos de 1 a 15. O milagre de Jesus alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então vamos orar. Deus, obrigado por podermos estar aqui hoje no Brasil, neste país maravilhoso. Agradecemos porque o Senhor quer levar o Evangelho ao redor do mundo. Agradecemos porque o Senhor decidiu agir em nós e através de nós para construir o seu reino aqui neste país. Peço que abençoe este momento. E eu oro para que as pessoas sejam abençoadas por meio desta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir em João 6, 1 a 15. Jesus alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus atravessou para o outro lado do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia, curando os doentes. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Diz que as pessoas estavam seguindo Jesus porque viam os milagres que ele fazia. Muita gente segue Jesus pelos motivos errados hoje em dia. Lembro quando eu tinha 19 anos e trabalhava como personal trainer em uma academia. E o gerente da academia veio falar comigo uma vez e me deu uns panfletos para distribuir na igreja. Ele sabia que eu era cristão. Ele sabia que eu tinha sido voluntário como pastor de jovens naquela igreja. E achou que seria uma boa oportunidade para conseguir mais clientes. Quando ele veio falar comigo com essa ideia, eu precisei ser honesto e dizer para ele: olha, eu realmente não me sinto confortável em tentar conseguir clientes na minha igreja. Acho que esse não é o verdadeiro propósito de eu estar lá. Ele ficou um pouco ofendido com isso. Tenho certeza de que ele achou que seria uma ótima oportunidade para ele. Mas esse não é o propósito de Deus. Você deve se lembrar quando Jesus entrou no templo e viu que as pessoas estavam comprando e vendendo lá dentro. E ele virou as mesas e ficou muito irritado porque tinham transformado a casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, em um covil de ladrões. Por que as pessoas seguem Jesus hoje em dia? Muita gente acha que é cristã ou seguidora de Cristo só porque vai à igreja. Bem, o famoso músico Keith Green disse uma vez que ir à igreja não te faz mais cristão do que ir ao McDonald's te faz um hambúrguer. O fato é que só ir à igreja e agir como um cristão não significa necessariamente que você seja um cristão. Um cristão é alguém que colocou sua fé e confiança em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou. É essa crença, essa confiança nele que nos leva a um relacionamento com ele e ao perdão dos nossos pecados. Muita gente, como essas pessoas, está seguindo Jesus pelos motivos errados. Vamos garantir que estamos seguindo Cristo pelos motivos certos hoje. Vamos continuar. No nosso estudo bíblico, versículo 5, quando Jesus olhou e viu uma grande multidão vindo em sua direção, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Agora, por que Jesus escolheu Filipe entre todos os outros discípulos? Bem, Filipe era, na verdade, dessa legião. Ele é de Betsaida. E era aqui que Jesus estava nesse momento. Então, se alguém soubesse onde conseguir comida, seria o Filipe, certo? Mas Jesus tinha um plano maior aqui. Ele perguntou isso apenas para testá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus tinha um plano, então ele está testando Filipe. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe:
Seriam necessários mais de meio ano de salário para comprar pão suficiente para que cada um pudesse dar uma mordida. Então, a primeira reação de Filipe foi o que? Não temos dinheiro suficiente para alimentar todas essas pessoas. Filipe provavelmente estava pensando, talvez eu consiga levá-los para uma cidade a alguns quilômetros daqui e tentar encontrar comida para eles. Mas não temos dinheiro suficiente para ajudar todo mundo aqui. Felipe estava focado naquilo que faltava. Agora, Felipe já tinha visto Jesus ressuscitar mortos e curar muitas pessoas doentes. Mas como ele esqueceu rápido dessas coisas quando se deparou com esse desafio? Como esquecemos rápido do que Deus já fez por nós em nossa vida? Se você esquece de onde veio, ficará cego para onde está indo. Deixe-me repetir isso. Se você esquece de onde veio, ficará cego para onde está indo. Se você esquece o que Deus já fez por você no passado, não terá fé para enfrentar os desafios do futuro. Que nunca esqueçamos, mas que sejamos sempre gratos. Agora, em Filipenses 4, versículos 6 a 8, o apóstolo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Em Cristo Jesus devemos sempre lembrar e ser gratos pelo que Deus fez, pois isso nos ajuda quando enfrentamos ansiedade e estresse neste mundo, algo que todos nós passamos. Eu passo por isso quase todos os dias. E muitas vezes esqueço o que Deus fez por mim. Mas quando começo a lembrar que Deus tem sido fiel comigo, com minha família e com muitos que vi terem suas vidas transformadas por Ele, sou lembrado de que Deus ainda está comigo. A Bíblia diz que Deus jamais te deixará nem te abandonará. E no grego isso é repetitivo. O que isso significa é que Deus nunca vai te deixar. Não, nunca vai te deixar nem te abandonar. Lembre-se de que Deus está do seu lado. Se Ele é por você, quem será contra você? Então, o Felipe está pensando na falta de dinheiro para alimentar toda essa gente. Mas agora, outro discípulo entra na conversa, respondendo no versículo 8. Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou no versículo 9. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então André percebe, olha, tem um garoto que trouxe um pouco de peixe e pão aqui. Mas isso é tão pouco. Só 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Naquela época, eles só contavam realmente os homens. Então, se você incluir mulheres e crianças, poderiam ter de 10 a 15 mil pessoas ali. E tudo que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Bem, isso não era a única coisa que eles tinham. Eles também tinham Jesus. E isso faz parte do plano de Jesus para surpreendê-los, para mostrar mais uma vez seu poder e autoridade. Então, o que André vê? Ele vê falta de comida, mas esse jovem trouxe o que tinha. E vamos ver o que acontece quando você leva o que tem para Jesus, o que ele pode fazer com isso. Versículo 10. Jesus disse: mandem o povo sentar. Eu gosto disso. Jesus diz: mandem o povo sentar. O que você faz quando se senta? Você relaxa, certo? Jesus disse: relaxa, eu cuido de tudo, estou com você. Como dizem em inglês, I get you. Havia muita grama naquele lugar. E eles se sentaram. Havia cerca de 5.000 homens presentes. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, dando-lhes quanto queriam. Ele fez o mesmo com os peixes. Quando todos já tinham comido o suficiente, ele se sentou. Ele disse: com licença. Ele disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada que sobraram daqueles que já haviam comido. Depois que as pessoas viram o sinal que Jesus realizou, começaram a dizer: verdadeiramente este é o profeta que veio ao mundo. Versículo 15. Jesus, sabendo que eles pretendiam vir e fazê-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Uau! Jesus tomou o que aquele menino tinha. Esse menino traz 5 pães e 2 peixes. Talvez ele tivesse a intenção de vender comida e juntar algum dinheiro para sua família. Mas esse pouco que ele tinha, e quando o entregou nas mãos de Jesus, milhares foram abençoados. Não apenas milhares. Milhões e milhões foram abençoados desde então. Lendo esse relato do milagre de Jesus, muitas vezes, quando nos aproximamos de Deus e queremos fazer algo para Ele, pensamos: cara, eu tenho tão pouco, o que eu posso fazer para Deus?
A gente não percebe que quando pegamos o pouco que Deus nos deu e somos fiéis com isso, quando colocamos nas mãos dele e usamos, Deus abençoa e usa para abençoar muitas pessoas. Eu tinha 14 anos e estudava na Maui High School. E eu realmente queria servir a Deus e fazer algo para ele no meu colégio. Então eu decidi, sabe o que eu vou fazer? Vou começar um estudo bíblico no meu colégio, durante o horário do almoço, uma vez por semana. Aí conheci um professor que disse que eu podia usar a sala dele. Fiquei tão animado que fiz panfletos. Comecei a distribuir panfletos por todo o colégio, andando pelo campus com a minha Bíblia na mão. E sabe o que aconteceu no estudo bíblico? Ninguém apareceu não. Na verdade, começaram a tirar sarro de mim e me chamavam de garoto pregador, enquanto eu atravessava o campus, além de inventarem boatos sobre mim. Então eu fiquei muito desanimado. Um dia, fiz outro estudo bíblico nessa sala durante o almoço, e de novo, ninguém apareceu. Estou saindo da sala de aula e começo a duvidar de mim mesmo e do que Deus colocou no meu coração para fazer, pensando que talvez eu devesse ser cristão só mais tarde, quando for mais velho, e não tentar servir a Deus agora. E eu estava muito desanimado e senti uma inclinação no meu coração de olhar para trás, para a porta da sala, enquanto saía naquele dia para ir para minha aula. Quando olhei de volta para a sala de aula, veio uma imagem na minha mente. Essa sala de aula está tão cheia de crianças, de alunos, que não há mais espaço dentro da sala. Eles estão em pé, do lado de fora da porta, olhando para dentro. Eu nunca tinha experimentado nada parecido antes. Pensei, bom, isso é meio estranho, mas é animador. Mas eu não sei o que isso significa. Mas aí tive a ideia. Quer saber, vou conversar com o meu pastor de jovens na igreja e ver se é possível ele ir até o campus e me ajudar com esse estudo bíblico. Então perguntei para a escola se tudo bem, e eles disseram que sim. Perguntei para o meu pastor de jovens na época, Nathan Ono, da igreja First Assembly of God Maui, e ele disse que adoraria, e trouxe alguns jovens para fazer o hula cristão. E ele trouxe seu ukulele, que é um instrumento pequeno, parece um violãozinho. E quando ele atravessou o campus e íamos fazer esse estudo bíblico, ele começou a tocar o ukulele e a convidar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Aquela sala de aula ficou tão lotada de crianças que elas estavam em pé do lado de fora da porta, olhando para dentro. E o pastor Nathan pregou o evangelho, e muitos tomaram decisões por Cristo naquele dia. Eu peguei o pouco que eu tinha, como um garoto de 14 anos, e disse: Deus, o que o Senhor pode fazer com isso? Quero colocar isso em suas mãos e te servir. Deus não procura tanto por habilidades quanto procura por disponibilidade. Você está disponível para Deus? O profeta Isaías, em Isaías 6, diz o seguinte: primeiro o Senhor fala. O Senhor diz: a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías responde e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está procurando por aqueles que estão disponíveis, que se colocam à disposição, não por grandes dons ou grandes habilidades. Mas Deus deu a cada um de nós algo para usarmos para Ele. E Jesus disse o seguinte: assim como você é fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Seja fiel com o que Deus te deu e Deus te dará mais. Agora, na prática, como isso funciona? Bom, como eu começo a usar meus dons para Deus? Talvez seja perguntar ao seu pastor na sua igreja local: posso começar a servir como voluntário com os jovens? Posso começar a servir como voluntário com as crianças? Posso entregar panfletos na porta? E as pessoas entram, são recebidas e cumprimentadas e dizem oi, algo que todos nós podemos fazer para o Senhor. Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje em dia senta na igreja e só é entretida, como esses seguidores de Jesus. Eles o seguiam porque viram os milagres. Eles queriam ver um grande espetáculo. Infelizmente, muita gente hoje em dia é assim na igreja. Eles estão seguindo Cristo pelos motivos errados. Eles estão perdendo a oportunidade de fazer parte do que Deus quer realizar neles e através deles. Família, quando eu chegar ao céu, eu não quero olhar para trás e pensar: uau, eu poderia ter feito muito mais por Deus. Eu quero fazer algo por Deus, amor. E é por isso que fazemos os sacrifícios que fazemos, para podermos servir ao Senhor. Porque tudo que fazemos para Deus é por amor. Tudo que fazemos pelos outros é por amor a Ele. Jesus disse: o que vocês fizeram a um destes meus menores irmãos, foi a mim que fizeram. É por isso que demonstramos amor pelas pessoas. Nós amamos uns aos outros. E este mundo saberá que somos discípulos de Cristo por quê? Pelo nosso amor uns pelos outros. Que estudo bíblico maravilhoso tivemos hoje aqui, em João capítulo 6. Jesus alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças, numa praia como esta, provavelmente no Mar da Galileia. Obrigado por nos acompanhar aqui no Ohana Ministries. Por favor, entre em contato conosco e diga alô pra gente. Adoraríamos orar por você e conversar com você. O evangelho agora está em inglês, claro, mas também em português brasileiro, e podemos incluir em outros idiomas também. Assim podemos alcançar este mundo com as boas novas de Jesus Cristo e encorajar o corpo de Cristo em todo o mundo. Muitíssima aloha para suas famílias.
Isto.